Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Esquenta Webinário. Hoje nós temos um assunto muito interessante, é a metodologia, por que ela é importante, e eu quero já dar uma préviazinha do que vai ter aqui no webinário, hein? Olha essa quantidade de arquivo que eu estou te colocando aqui, a minha proposta que eu uso no dia a dia, os meus contratos, como que funciona, aqui que eu entro, olha esses questionários, eu preparei aqui para você questionário de estilo, questionário de identificação demográfica e intenção, são esses questionários que eu uso no dia a dia para conseguir absorver o que o meu cliente tem de melhor ali de informação para compor o meu projeto. Pessoal, isso que eu vou mostrar no dia do webinário, aqui no dia 9, que eu tenho certeza que vocês vão estar comigo, é um pouquinho do que eu quero trazer hoje, só esse início, que é a importância de você raciocinar um método, né? Por que que você tem que raciocinar um método? E eu quero que você que está aí me assistindo entenda por que que isso vale a pena, né? Por que que não vale a pena você só ficar no automático, pessoal? Porque no automático você não vai manter um padrão de qualidade. Veja, ninguém acorda feliz todo dia, ninguém acorda, olha, hoje eu quero projetar. Não, as coisas, a maior parte das coisas que a gente tem na vida, elas se constroem na base do esforço, do suor. A gente não fica lendo livros e livros e livros de arquitetura só porque a gente ama arquitetura. Porque tem assuntos que são muito difíceis, que são chatos, ninguém gosta de estudar, por exemplo, construtivismo russo por prazer, né, pessoal? Então tem assuntos que são mais complexos, são mais difíceis. Quando se trata de projeto, a gente não acorda todo dia e fala, nossa, hoje eu super quero fazer isso, eu tô com muita vontade de fazer isso. Não, mas a gente tem que fazer, porque é a nossa responsabilidade profissional. Só que às vezes a gente acorda mais cansado, a gente tá lá, acordar todo dia para produzir arquitetura. Se a gente não tem um método, todo dia a gente vai produzir com um padrão diferente. E por que ter um padrão de entrega é tão importante? Porque você consegue, mesmo nos seus dias mais cansados, mesmo depois de 10 horas ali trabalhando, de você dar o suor, de você raciocinar, identificar problemas, você sempre vai entregar o mesmo conteúdo. Então, mesmo nos meus dias mais felizes produzindo, nos meus mais tranquilos dias, quanto nos meus dias mais tumultuados, que você está recebendo ligação e ligação, problema na obra, pedreiro gritando, cliente nervoso, você tendo que atender prazos e compromissos, participando de reunião, mas você sabe o que você tem que entregar no fim. Você não diminui isso apenas porque você está num dia cansado, né? E você não perde prazos, pessoal. Então, olha, isso dá um significado diferente para a nossa produção. Então, olha que interessante. O meu método ele é simples. Por que ele tem que ser simples? Porque eu não quero criar, e isso quando você for desenvolver o seu, se você for pegar o meu no dia do webinário, porque eu vou fornecer todos esses arquivos para vocês. O meu interesse não é que ele seja incrivelmente complexo. Tem uma história muito interessante. Eu estava em São Paulo, fui tomar um café. Tinha acabado de acordar, fui ali num Starbucks rapidinho na rua e sentei. E aí é muito engraçado, porque eu acho que um arquiteto reconhece o outro, né? Aí chegou um casal, sentou e um jovem, sentou na frente deles e eu percebi que era uma reunião. E aí eu, obviamente, eu não tinha nada para fazer, né? Comecei a prestar um pouco atenção na reunião deles. Eu estava próximo, então não é minha culpa, não tinha o que fazer, eu prestei atenção mesmo. E era engraçado porque eu reconheci que a probabilidade dele ser arquiteto era muito grande, mesmo antes dele começar a reunião. Porque ele estava com aquela bota de obra, estava vestido de camisa xadrez, que é um clássico talvez, mas com aquele óculos característico de Le Corbusier. Eu falei, esse cara tem pinta de arquiteto. E aí eu fiquei prestando atenção e deu certo, realmente meu instinto bateu, ele era arquiteto. E aí ele começou a explicar para o cliente dele o método dele, sabe? E aí eu falei, nossa, eu queria estar um pouco mais próximo para ver direito o que ele está apresentando naquela tela do computador. Mas ele começou a explicar
Particularmente eu, que estava ali meio de penetra na história, comecei a achar tão difícil o método dele, porque ele resumia em várias siglas. Então aqui a gente vai para o LPO, aqui a gente vai para isso, aqui a gente vai para aquilo, sabe? E aí ele começou a destrinchar de um jeito que eu falava, nossa, e ele vai entrar no projeto que hora, sabe? Tipo, o que o cliente quer, né? E aí eu comecei a olhar e aí eu entendi talvez uma das principais regras para um método, e validou até o meu, que eu fiquei feliz, que é isso, um método, ele não precisa ser complicado, ele não precisa ser difícil, ele precisa funcionar. Porque o segredo, particularmente, é você ter um método também de aprimoração. O que é isso? Esse ano o meu método está assim. No fim do ano, nas minhas férias, eu posso pegar o resumo do conjunto e falar o que está funcionando e o que pode ser melhorado. E aí eu vou fazer um ciclo de melhora, né? Então eu vou olhar e falar, ó, essa etapa aqui eu estou perdendo muito tempo, essa etapa aqui foi boa, essa etapa aqui nem tanto. Por exemplo, eu nunca fiz mood board. Não era uma coisa que eu aprendi na faculdade. Essa tabela, esse gráfico tão utilizado hoje, que agora é moda, né? Todo arquiteto, todo designer faz. Porque é uma estratégia. Mas eu, particularmente, não aprendi na faculdade. E aí? E aí que foi um determinado ano, eu fazendo esse ciclo de melhoria, eu falei, olha, eu acho que está me faltando um instrumento aqui no meio, nessa região aqui, a região de início, para eu conseguir categorizar melhor. E aí eu inseri o mood board. E aí isso funcionou para mim. Mas para muitos arquitetos que eu conheço, designers, eles nem fazem mood board, tá? Mas o meu mood board, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Porque eu não faço mood board digital, tá? Então, se você tá aí me perguntando, mas qual programa você usa? Você usa o Canvas? Você usa aquele? Você usa o Adobe? Não. Eu simplesmente tenho no escritório, ou eu vou em uma loja, pego as peças que eu tenho ali naquele momento. Então, por exemplo, eu posso ir na loja de construção X, que tem um pouco de tudo, torneira, que tem vaso, que tem não sei o que, e eu monto ali rapidinho e bato uma foto. Eu acho mais prático, mais realista. Sabe por quê? Porque eu fico mais dentro do que eu tenho à disposição para comprar. Porque às vezes eu sinto que se eu for lá na internet, eu vou achar referências de tudo. Só que o meu cliente, ele é muito visual, então se ele olhar de repente aquela peça de concreto que eu coloquei ali, ou aquela peça de mármore Carrara que eu coloquei ali, ele vai falar, eu amei, mas às vezes eu vou numa loja, por exemplo, e eu não encontro. Ou eu pego uma torneira na internet, meio porque eu gostei, mas essa torneira é uma torneira americana que não tem no Brasil, e aí ele se identificou com aquilo. Então eu acho que fica um pouco irreal. Então eu prefiro, sem o cliente ou com o cliente, depende da situação, eu prefiro ir numa loja e montar o meu mood board, né, com as peças que a loja tem. Isso me dá mais garantia de que se esse mood board for aprovado, eu tenho esses materiais à minha disposição. Estão entendendo? Bom, essa é uma parte do meu método, porque eu identifiquei nesse ciclo de melhoria que poderia ser assim. Porque em determinado ano eu comecei a fazer o mood board como? Online. Vi que não ficava muito legal, porque mais parecia que eu estava cumprindo uma meta do que eu necessariamente utilizando aquilo, verdadeiramente utilizando aquilo. Porque eu fazia o mood board, mas na hora de comprar as peças eu não achava, né? E aí, num outro ano eu fiz a melhoria contínua e falei, por que não fazer o mood board na loja? É melhor. Aí eu fui lá e fiz e começou a dar certo. Então, o método, é isso que eu quero que você entenda, que você que está aí. O método, ele tem que ser simples, ele tem que funcionar para você de uma forma prática e ele tem que ser melhorado. Todo ano você tem que fazer uma análise, o que funcionou, o que não funcionou. Não é todo mês, nem toda semana, porque senão não é método, você está dançando demais. Segue aí, pelo menos por um período determinado, ou 3 meses, 6 meses ou um ano, né? Trimestral, semestral ou anual, pega isso e atualiza.
Mas não faz isso, tipo, para cada cliente você atualiza, porque senão você não está seguindo um método. Por que eu quero que você entenda? Um método é justamente o quê? É um mapa, é um caminho a seguir nos seus projetos, e que esse caminho seja o mesmo método para todos os seus clientes. Estão entendendo? Agora, essa parte do meu método funcionou muito bem. O que mais que a gente tem? Então, eu criei, e eu vou apresentar para vocês, três questionários super fáceis, simples, porque eu não quero irritar o meu cliente, que eu vou mostrando aqui rapidamente. Ó. O primeiro questionário é um questionário de ficha de identificação. Eu preciso saber pequenas informações de dados para compor um contrato. Eu preciso, logo depois, fazer um questionário mais completo, mas de intenção. Eu preciso que o meu cliente fale o que ele quer, tá? E eu já preparo o meu cliente para isso. Eu falo, eu preciso disso. Gasta 5 minutinhos, porque isso me ajuda. Eu sei que a gente pode fazer uma reunião e você vai me contar, mas no momento que eu preciso que você registre, eu preciso que você escreva um pouco sobre isso. E o meu terceiro é o meu quiz de estilos. Esse aqui, dentro do meu método, não serve para todos os tipos de cliente. Isso eu tenho em mente, tá? Por exemplo, se o meu cliente, às vezes, ele não sabe, mas do que ele quer, né? Então, ou o meu cliente está fazendo, de repente, só uma readaptação de layout empresarial. Aí eu não preciso aplicar o quiz de estilo para ele. Né? Por exemplo, meu cliente é uma grande empresa e ele só pediu para eu reorganizar o escritório dele. Então, não cabe um quiz de estilo. Então, esse é facultativo dentro do meu método. Mas grande parte dos meus clientes, eles me pedem, por exemplo, uma casa ou um design de interiores, alguma coisa que pode ficar dentro. Então, o que eu fiz? Esse quiz, inclusive, eu achei ele, mas eu montei ele de um jeito, né, que eu consigo apresentar para o meu cliente. E aí ele vai respondendo algumas questões e no fim ele vai dar uma sugestão, uma dica, uma pista do que meu cliente gosta de estilo. Se ele é mais modernista, mais clássico. Porque se eu viro no telefone ou numa reunião com o meu cliente e falo, olha, o que você gosta? Ele vai falar, não sei. Mas se eu mostrar uma foto e falar, você gosta disso? Não. Você gosta disso? Gosto. Então é mais fácil, né? Então não tem como virar para o meu cliente e falar assim, você é clássico ou você é moderno? Às vezes ele não sabe. Você gosta de design escandinavo ou você gosta de minimalismo? Ele não tem a mínima ideia. Então é mais fácil eu ir mostrando isso. E não quer dizer que o meu cliente fez o teste, categorizou lá que ele é industrial, gosta de um design industrial, ele é mais... que eu também não posso simplesmente validar isso conversando com ele e falar, você se reconheceu aqui, é isso que você acha que você é mesmo, quer fazer o teste de novo? Então até que é um teste que eu posso controlar. Mas ele funciona bem, ele é prático, ele é simples, leva um minutinho, vai me ajudar porque eu vou mais concentrado, né? Eu vou pegar ali e vou concentrar o que eu vou produzir dentro dessa pista que o teste me deu, né? Com isso eu erro menos, ganho mais dinheiro, né? Porque se eu erro menos, eu tenho que produzir menos consertos, ganho mais dinheiro. Gente, funciona, é simples. Então o meu método, ele não tem que ter 150 páginas que eu tenho que preencher. Não, eu só preciso de poucas informações para começar a trabalhar. Eu não preciso que o meu cliente preencha uma tabela enorme com várias siglas do que ele quer. Não, eu só preciso de algumas informações iniciais para eu começar a trabalhar, entende? Se o seu método for muito complexo e difícil, até você vai cansar dele, né? Então, esse método, essa visão simplificada de como tem que ser o mercado, de como eu tenho que aplicar o meu trabalho, ela é simples e aí eu consigo reproduzir para todo mundo sem eu ficar cansado, né? Sem eu ficar irritado com o meu próprio método. Dentro desses conjuntos, aí eu tenho várias outras etapas. Eu faço um negocinho chamado orgofluxograma, que eu deixo para falar no dia do webinário, um pouquinho sobre como ele é, né? E aí eu entro sim nas fases de projeto, e aí as ferramentas que eu uso, como que eu entro, que tipo de desenho que eu produzo primeiro, será que eu coloco, eu apresento para o meu cliente desenho à mão? Não é algo prático para mim, entende? Por exemplo, eu vou desenhar à mão, mas eu não fico apresentando meus croquis para o meu cliente, eu prefiro passar isso a limpo, né? Algo que para mim funcionou melhor. Mas já tem, de repente, no seu método, você
quer produzir um negócio à mão e apresentar, tudo bem, tem clientes e clientes. Mas eu faço um fluxo mais tranquilo, inclusive quando eu chego no Lumion, né? Eu não faço hoje mais maquetes fotorrealistas, a não ser que seja um pedido específico. Pode parecer estranho, mas não vale a pena fazer, para mim, não vale a pena fazer maquetes fotorrealísticas. Eu não consigo repassar esse custo. Eu prefiro trabalhar com esse tipo de imagem aí, que é uma imagem mais rabiscada, e que o Lumion faz. E esse tipo de imagem, ele dá um valor maior para o meu trabalho. Foi algo que eu percebi, eu consigo fazer isso aí em 1 minuto, né? Eu consigo pegar e traduzir esse efeito, que é praticamente um efeito de Instagram, coloco ele 1 minuto ali, apresento o meu cliente, não tem um cliente que não gosta. Todos ficam fascinados, né? Então o método, pessoal, é isso. É um caminho tranquilo, prático e simples, que pode ser revisado, né? Que eu consigo replicar todas as vezes para os meus clientes e não perder tempo e com isso prosperar no meu escritório, tá certo? Pessoal, se você gostou, deixe seus comentários, ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais. Não esqueça do webinário dia 9, vai ser esse tipo de bate-papo. E aí eu vou te apresentar esse conteúdo completo aí e vou te presentear com ele. E com isso a gente encerra e não perca o nosso próximo esquenta, tá ok? É amanhã. Um grande abraço e tchau!